Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 4, 21. Não é? A palavra hoje é naso, ou seja, fazei uma contagem. Estamos hoje no 47º dia, então faltam 3 dias para completar, não é? Estamos a entrar no 47º, vamos completar na terça-feira, Shavuot, que é o 50º dia. E neste ano, presta atenção, você rápido, são 12 horas, TV Sião informa, são 11 horas e 40 minutos, e a palavra vai ser rápida, espero ser rápida. Mas nem por isso será menos abençoado. Nesta festa de Pentecostes, nós temos uma revelação, uma ênfase que nós estamos dando a cada Shabat que eu ministrei aqui. E eu peço licença a vocês para voltar com os meus gráficos. E dessa vez nós estamos subindo a rampa, subir a rampa, saindo do nível da Páscoa, que é o nível da carne, porque você veio do Egito, viemos do mundo, não é? Viemos contaminados pelas coisas do mundo, passamos, Páscoa é passagem, passamos dessa libertação de coisas que nos assediavam a nossa alma. O pecado principalmente, não é? A escravidão das trevas, não é? Essa vida sem Deus, isso é escravidão, isso é Páscoa. Mas agora em Pentecostes é o nível do Espírito, você começa a crescer, então você tem que crescer. Então nesse gráfico aqui você pode ver uma rampa, um nível, não é? E eu falo que nessa rampa deste ano nós concentramos no tema a conquista da nossa liberdade interior. Repitam comigo, conquista da nossa liberdade interior. Outra vez, conquista da nossa liberdade interior. E daí nasceu o chavão desse mês, dessa contagem do Homer, que foi evangelizar a si mesmo. Estão lembrados? Quem leu o meu artigo Evangelizar a si mesmo? Quem recebeu? Quem leu? Quem recebeu e não leu? Muita gente. E quem não recebeu nada não sabe o que eu estou falando. A maioria. O que vocês estão fazendo aí durante o dia? Não, Karina, não mandou mala direta para todo mundo? Quem recebeu a mala direta com o artigo e não leu? Olha aí. Então você tem que ler, que só falta 3 dias para você cair nessa bênção, não é? Então nós estamos mexendo com a libertação do eu interior. Por quê? Nós estamos mexendo com a alma. Então, em Pentecostes nós queremos um nível de capacitação, de uma qualificação. Eu dei um exemplo bem simplório. É como se na Páscoa você comprasse um carro e em Shavuot, Pentecostes, você tirasse a carteira. Então você tem que estar habilitado, né? A Páscoa você ganha o presente, a graça de Deus, né? A libertação. Mas agora tem que estar habilitado para trabalhar com os dons de ministérios. Isso é uma habilitação, não é? Então nós fizemos esse ano, não é? A contagem de 49 dias, se libertando de algo da alma. E eu quero pedir licença aos psicólogos, aos médicos, aos psiquiatras, mas também não me sinto tão leigo assim, porque eu tenho o curso de psicanálise do Centro Lacaniano de Minas Gerais e também sou um pesquisador dessa área emocional. Eu creio que nós nunca vamos alcançar um nível de espírito, né? Um nível do espírito que é servir para. Se na Páscoa eu fui liberto em Pentecostes eu sou liberto para. Vamos repetir? Se na Páscoa eu fui liberto de algo que me pesava, eu agora em Pentecostes tenho que ser liberto para servir. Ninguém pode servir ao Senhor se está preso. Ninguém serve ao Senhor em plena depressão, concorda comigo? Ninguém consegue servir ao Senhor em pleno mau humor. Ninguém consegue servir ao Senhor de uma maneira plena se ele está amarrado, se a alma dele está confusa, se ele está inseguro, se ele se sente inconstante, se ele se sente com medo, se ele se sente preso a um trauma, ou uma mentira, ou qualquer outra coisa. Então, eu quero pedir licença, não é? Lembre-se vocês que eu sou casado com uma psicóloga, não é? Dona Rosângela, e eu quero falar uma coisa aqui que eu nunca falei, que eu nunca escrevi, e que me veio na minha mente. Há 27 anos sou pastor, há 27 anos pastorei, não é? Não só a mim mesmo, a minha esposa, pastoreio vocês, não é? Então, veio na minha mente, para encerrar esse ciclo de contagem do Sefirat HaOmer, uma prisão. E eu inventei essa prisão. Então, você que é psicólogo pode anotar, porque você não vai achar esse livro nenhum, te garanto. Desse jeito, não.
que eu criei? Hoje eu criei, ou estou a criar, um TDCA, é um transtorno, TDCA/NCC. Você pode dizer comigo? TDCA-NCC. Eu estou hoje criando na ciência psicológica, o transtorno da dependência, da carência afetiva e necessidade da conquista constante. Muitas vezes nós somos crentes e nós não atentamos para que, muitas vezes preocupamos muito com o pecado. Eu creio que aquele que é seguidor de Yeshua, pela palavra, não vive na prática do pecado, embora pecamos. Mas o que pega o crente é a falta de restauração de alma. E a Bíblia diz, a Torá é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor, a instrução divina, restaura a alma. Então não adianta, a carne e a alma não nascem de novo, quem nasce de novo é o Espírito. João 3,3, você nasceu de novo em espírito, mas a carne, a mente, o raciocínio, os seus traumas, suas emoções, precisam passar pelo crivo da palavra. E está lá em Romanos 12, portanto, renovemos as nossas mentes, nossos corações, a nossa alma, nossas emoções. Tem que renovar, tem que passar a palavra, porque ninguém vai servir ao Senhor. E a conclusão que eu estou chegando é que a maior prisão é o eu, não o restaurado. O maior trava das nossas vidas não é você ter levantado a mão, aceito Jesus como seu Messias, isso é ótimo, é eternidade. Eu não estou falando disso, eu estou falando da sua produtividade, de você como servo do Senhor. Você nasceu agora crente para servir, e se você não estiver livre do seu eu interior, não é, de um trauma qualquer, você não consegue se expressar, ser esse canal de luz que as nações precisam, que nossas famílias precisam. Então, eu estou criando, pode ser que eu cairei em ridículo, o que eu vou falar, mas pode ser que não. Então, já peço perdão. Então, o que seria o transtorno da dependência, da carência afetiva e essa necessidade da conquista constante? Eu vou explicar. Eu quero dizer que não se trata de um pecado, mas de um transtorno. Vocês já viram um transtorno chamado TDAH, transtorno do déficit de atenção? A criança não está pecando, mas é uma criança agitada, tem que tomar como é que chama? Ritalina, tem medicamentos que controlam esse... Vocês já viram falar em TOC? Transtorno obsessivo-compulsivo? Já viu, doutor Francisco? O senhor é mestre, o senhor sabe melhor do que eu. Mas então é o seguinte, são prisões, não são pecados, mas são prisões. Essas prisões te tiram do equilíbrio, perde produtividade, te roubam unção, te rouba amizade, te rouba produtividade, te rouba a paz, te rouba a alegria e te rouba a felicidade. Então, nosso evangelho é felicidade, nosso evangelho é alegria. Romanos 14 fala que a base do trono de Deus é a justiça, a alegria e paz. Então, nós temos que ter direito à justiça de andar na linha, nos mandamentos do Senhor, com alegria e paz. Se alguma coisa rouba alegria, se alguma coisa rouba a paz, está errado. Nós temos que consertar. E nós estamos a subir a rampa, não é? E eu quero, já falei aí sobre depressão, rejeição, perdão, hoje eu vou falar dessa síndrome que eu estou inventando. Primeiro eu começo a dizer que tanto a carência afetiva, como a necessidade de conquistar pessoas, fazem parte da vida do ser humano. Isso é bom. Isso é bom, não é? Vou dar um exemplo. Lembra quando você era criança? Agora estou lembrando da minha netinha, está aí? A Ana Beatriz. Agora é o seguinte, ela vai chegando na porta do meu elevador, ela deita no chão. Para quê? Para eu falar, coitadinha, deitou no chão, vovô está aqui. Que ela quer falar que ela não está bem. Vai chamar o quê? Atenção, o que é isso? Carência afetiva. E ela quer me conquistar a atenção do vovô. Aí eu tenho que falar, Rosângela, vem cá para você ver, tem alguém caído aqui na porta. Aí ela já fica lá esperando levantar, e ela incha. Mas você está tão linda. Ontem ela chegou com uma bolsa, com uma ovelhinha, uma bolsa que é uma ovelhinha. Aí tem que elogiar. Carência. A criança, nós nascemos tremendamente carentes. Né? Tremendamente carentes. Então é normal a carência afetiva e a necessidade de conquistar pessoas. A criança conquista o pai, você tem que conquistar o seu professor na escola, não é verdade? Não é verdade? Talvez o professor não te conquistou, foi um antipático professor de matemática. Mas
Você tem que passar por uma conquista. Quem de nós, quando adolescente, não olhou para uma menina? Eu lembro que eu estava na igreja, eu ficava olhando para a mocinha, ver se olhava para mim. E ficava a missa toda ali esperando. Eu fui seminarista. E as mulheres da cidade subiam até o nosso convento para assistir a missa conosco. Para quê? Para nos ver. Então a gente já andava para a missa já mostrando que era o melhor. E as mulheres olhavam. E aquilo fazia um bem. Ai, aquilo dava uma semana de energia. Né? O que é isso? Carência afetiva. Necessidade de conquistar. Aí a pessoa olhava, dava aquele olhar e tirava o olho, se ria. Puxa vida, ele olhou para mim, eu presto para alguma coisa. Era aquela luta interior de conquistar. Isso é bom. Isso é bom. Eu não estou aqui querendo condenar ninguém. Entenda isso. Aqui não é para condenar, é para libertar o eu. Mas vamos analisar alguma coisa que pode estar ou pode acontecer. Mas se essa carência afetiva, ao desenrolar da sua vida, se cria uma dependência, olha, transtorno da dependência, está dependente como dependência do álcool, da química, das drogas, e de vícios, de transtornos. Na verdade, todo transtorno te domina. Se te domina, você está dependente dele, não é verdade? Se eu tenho uma prisão ao passado e a prisão do passado não sai da minha cabeça, eu estou preso, eu estou dependente da prisão passada. É um transtorno. E eu não consigo ser, talvez, plenamente feliz. Mas então, se essa carência afetiva passa a ser um problema da alma, uma prisão do seu eu interior, então é um transtorno, precisa de cura. Por quê? Faz mal. O transtorno da deficiência, da carência afetiva e da necessidade de conquista constante faz mal. Por quê? Porque é um bloqueador da felicidade do hoje, do momento, e produz insatisfação. Então, se eu estou sempre requerendo dos outros suprir a minha carência afetiva, aonde eu chego eu tenho que aparecer, já viu isso? Tem gente que aonde chega tem que aparecer. Ou ele aparece pela roupa, ou aparece pelos decotes, se for mulher, se for homem, aparece pela arrogância, pela prepotência. Então, são formas de suprir o quê? Uma atenção para si. No fundo, é uma carência afetiva. No fundo, é um problema dos seus pais, da sua infância. Eu não quero agora fazer uma psicanálise retroativa, de jeito nenhum. Não é meu propósito. Meu propósito é que você detecte que você sofre desse transtorno. E esse transtorno, vou falar para você, olha para mim, você da internet aí, todos nós temos um nível de dependência de carência, tá bom? Não tem ninguém curado aqui 100%, segundo a minha experiência, segundo a minha vivência, segundo o meu relacionamento com os seres humanos. Uma vez que eu não estou a relacionar mais com cachorros, e nem gatos, e nem micos, e nem papagaios, não é? Tá certo? Porque isso também pode ser uma carência afetiva de animais. Cuidado, também tem isso para suprir. Então, qual que é o mal dependendo da carência afetiva? É quando ele coloca na nossa vida uma insatisfação. Então, você convive. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo fica sempre querendo alimentar a sua carência afetiva com pessoas. Às vezes com animais domésticos, de modo insaciável. Ele nunca está feliz. E isso é uma coisa horrível. Por quê? Ele levando se a carência afetiva nos rouba o momento de felicidade, a gente bloqueia a nossa visão e nós não vemos que estamos felizes com a pessoa que mora com o nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com nossos filhos. A gente está sempre querendo uma carência, está sempre suprindo algo, não é verdade? Às vezes, eu já notei que essa insatisfação decorrente da falta de carência, essa dependência da carência afetiva, muitas vezes nos trazem mau humor, muitas vezes nos trazem agressividade. Às vezes você vai analisar onde está a causa da agressividade, está numa carência não suprida. Às vezes foi aquele pai ausente que você teve, às vezes aquela mãe durona que você teve. Talvez a sua mãe nunca te deu um beijo. Você está carente até hoje aí. Você não pode ver uma mulher, principalmente, que parece sua mãe, você já vai encostando. Não é verdade? É muito comum, na minha adolescência, eu me apaixonei pela professora de geografia. Eu só tinha professores padres, só tinha uma mulher. Tinha que apaixonar com essa. Embora os padres usavam batina,
mas eu não via nada debaixo daquelas batinas. Mas da professora, quando ela virava para o quadro e começava a escrever, os alunos ficavam ali parados. Imagina, a gente em pleno 15 anos, morando em convento. Era terrível, era terrível. A nossa carência era grande demais. Então, se a gente não tiver uma carência normal, eu estou falando de coisa que é anormal. Não é pecado, mas é uma dependência. Porque você não se amadurece a si mesmo. Você fica sempre imaturo, querendo alguém para te dar apoio. Já viu isso? Tem gente que não toma uma decisão sozinho. Vou falar com fulano. Vou falar com meu marido. Eu vou falar com meu chefe. Eu vou falar com minha amiga. Não é verdade? Então, são formas de compensação que a gente cria. E sabe qual é a pior desgraça que eu cheguei à conclusão desse transtorno de dependência da carência afetiva? Ansiedade. Você está sempre ansioso por encontrar uma pessoa que vai te ouvir, uma pessoa que vai te dar atenção, uma pessoa que vai te dar carinho, por que não? Uma pessoa que vai te dar elogio. Nós somos movidos a elogios, meus irmãos. Eu preciso de elogio. Eu tenho certeza que quando alguém me escreve, Marcelo, a sua pregação foi demais. Aquilo mexe o meu ego. Aquilo supre a minha carência afetiva de alguma forma. Então, onde é que eu quero chegar? Este transtorno faz mal, porque a pessoa não encontra a felicidade, nem a pessoa ideal para se conviver. E aquela que convive com ela não serve. Ela só vê os defeitos da pessoa, não é assim? Isso acontece muito no casamento. A pessoa acostuma com o parceiro, e o parceiro passa a não suprir a carência afetiva. E onde é que ele vai buscar? Ele vai buscar nas outras pessoas, ou na vizinha, ou na professora, ou na colega de serviço, sei lá onde. Você está entendendo? E aí a pessoa vai levar a uma prisão. E esta prisão que a pessoa vai levar vai produzir uma obsessão. E pode até ser compulsiva. Tem gente que tem uma obsessão compulsiva por carência. A pior coisa é você trabalhar com uma pessoa carente. Porque ela é imatura. Você entende isso? Ela mistura as coisas. Você dá um abraço, ela já está apaixonada. Está entendendo? Estão entendendo as coisas que eu estou dizendo? Então, isso é uma prisão mental. Nós temos que nos libertar disso. Todos nós temos carência afetiva em determinados graus, mas nós não podemos ser dependentes dela. Não é verdade? Então, é muito importante que você tenha que essa dependência da carência afetiva, se ela é dependente, ela faz mal. Você fica preso. E olha as consequências disso. Isso acontece também, principalmente, com as pessoas casadas. Também com as solteiras. As solteiras parece ser mais, mas eu conheço pessoas solteiras que não são carentes afetivas assim. Elas são carentes, a gente vê que estão a buscar um casamento, a buscar um parceiro, mas são pessoas que vivem normal e são livres. Mas eu conheço pessoas solteiras que são altamente carentes. E elas não progridem, elas estão embotadas, a vida dela não cresce espiritualmente, porque há um bloqueio, de uma insatisfação, de uma ansiedade que não se sacia, porque é insaciável. E nas pessoas casadas é pior, porque eu não posso descasar. Eu estou falando para crente, certo? Eu não posso descasar. Então, cria uma situação de uma prisão, na minha opinião, pior do que o solteiro. Porque o solteiro ele não está devendo nada a ninguém. Se ele vive na palavra de Deus, ele se relaciona com quem ele quer. Dentro da palavra de Deus, que eu estou falando para os crentes. Os não crentes, aí eu vou falar daqui um pouquinho. Agora, para as pessoas casadas crentes, a situação fica muito difícil. Por quê? Porque eu preciso ser saciado da minha carência afetiva, e eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho um lar, então eu não posso me extravasar, eu não me dou o luxo. Por exemplo, quem já jantou fora aí com uma amiga ou com um amigo? Que você gostava de conversar, um momento que te dá prazer, uma amizade boa. É claro, você está suprindo ali, compartilhando a sua carência afetiva. Nós temos pessoas que nos atraem e nós temos pessoas que nos retraem, não é verdade? Tem pessoa que você vê assim, retrai, igual o time de futebol, Cruzeiro e Atlético. Né? Não é verdade? Mas tem pessoas que você ama. Tem pessoas que eu daria tudo. Pena que a minha mulher não está aqui para assistir essa palavra. Pô. Onde é que ela foi, hein?
busca ela? Porque eu quero falar perto dela. Ah, busca lá, eu quero falar perto dela, porque eu vou achar, né? Então, ela é psicóloga, vai me corrigir depois, claro. Então, o que acontece? É importante o que eu estou falando. Eu cheguei à conclusão, de tanto pastorear e analisando a nós mesmos a vida, que nós temos que prestar atenção nessa carência afetiva e na necessidade de conquista. Por quê? Porque acontece com pessoas casadas. Eu estava a dizer que a pessoa casada é pior, porque ela está com um compromisso ali, ela não pode. Por exemplo, se eu admiro uma pessoa, é muito normal você admirar uma psicóloga, não é verdade? Se você faz terapia com ela. Admirar uma médica, se você trata dela, se você é paciente dela. Admirar um professor que te ensina uma matéria. Às vezes, tem carência afetiva limpas e boas. Por exemplo, se uma pessoa casada, a cerca dele, o limite dele é ruim, porque nós desenvolvemos uma sociedade de casamento que tudo é traição. Então, a mente de um traidor e a mente do traído são doentes, concorda? Então, nós temos que ver a coisa com mais pureza. Então, vou dar um exemplo. Tem pessoas que eu admiro, e quando a pessoa que eu admiro é homem, não tem problema, tá certo? Por exemplo, eu tenho um colega de seminário, que é advogado, até hoje meu colega de seminário. Nós somos amigos há 51 anos. Né? Nós encontramos uma vez por mês, mais ou menos, para bater um papo. Há uma carência afetiva ali que ele me supre, e eu supro dele. Então, mais ele que é viúvo e casou de novo e fala, errar é só uma vez. Eu falo, eu também acho. Então, nós temos ali, então, ele tem necessidade de um afago, ele tem necessidade de um abraço, ele tem necessidade de uma palavra masculina ali para dar para suprir a carência dele daquele momento. E ele também supre a minha. Isso é algamente limpo e puro. Agora, se for uma mulher, se eu admiro uma mulher, por exemplo, uma médica que trata de mim, que eu gosto dela, que ela me faz bem, eu não posso jantar com ela. A sociedade não aceita, não é? Ninguém aceita. Ah, eu vi o Rabino lá na cidade, jantando lá com a médica dele. Mas o que está acontecendo? Para onde que ele vai? Está traindo, não é verdade? Então, muitas vezes, o nosso casamento fica uma prisão. Você quer relacionar e não pode. Porque eu tenho uma carência afetiva que aquela médica está me falando sobre a minha saúde. É um nível de carência. Mas não podemos, não é verdade? A sociedade limita, porque há clima do traidor e do traído. Não é assim? Então, a nossa mente é muito poluída, são traumas debaixo de trauma. Então, acontece que nunca se satisfazem o dependente com o parceiro, não desenvolvendo com ele uma maturidade afetiva, íntima, ou de um relacionamento maduro. Esse é o mal dos nossos casamentos, porque falta sinceridade, falta lealdade, falta verdade. As pessoas não falam. Aí eles começam a se isolar, a se cobrir com máscaras, e mais máscaras, e a pessoa fica mais carente ainda. O que vai dar isso? Adultério e traição. Está certo? E aí ele fica naquela necessidade de suprir a carência afetiva dele. Eu não estou falando carência sexual. Eu nem cheguei em sexo. Eu estou falando de uma carência afetiva. Não necessariamente tem que haver sexo. Está entendendo? Por exemplo, a pessoa tem uma carência afetiva com um cachorro, não é? Que ela se satisfaz ali, a emoção dela, o carinho dela com o animal. Quantas pessoas eu já vi isso? E até saudável, né? Até saudável. Não necessariamente ela tem que pensar em sexo com animais. Seria ridículo, seria abominável ao Senhor. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando a pessoa ela não alcança uma maturidade afetiva com o parceiro dela, no caso de pessoas casadas, as solteiras, elas têm que obedecer isso, mas segundo a palavra do Senhor, mas elas são mais livres. Então, a pessoa solteira teria que ser menos carente afetiva do que o casado, mas nem sempre é verdadeiro. Porque ela leva para o outro lado. Não é verdade? Então, o que acontece? Esse dependente da carência afetiva, ele torna-se um conquistador, um sedutor insaciável. Porque não que ele quer trair, não que ele quer chamar atenção, ele quer expressar uma carência que não está sendo dele suprida. E aí ele cai naquele papel do Dom Juan,
do cara conquistador, ou da mulher também conquistadora. Porque hoje está igual, né? Hoje eu estou vendo mais mulheres conquistando homens do que homens conquistando mulheres. É o que eu estou vendo hoje. Né? E aí a pessoa pode correr o risco de ser um sedutor insaciável de pessoas na esperança ilusória que sua carência afetiva será suprida, e não será. Não será. E ele começa a buscar pessoas, fazer amizade, é o flerte, né? É olhar. Por exemplo, sujeito casado, que olha para uma mulher, ele sabe que se ele é crente, ele não vai trair a mulher dele. Mas por que ele olhou então? É aquela necessidade de conquistar. Eu conquistei um olhar dela. Eu conquistei um olhar dele. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas se isso for constante, como estilo de vida, como for constante e for estilo de vida da sua vida, é problema, é transtorno. Porque o seu eu interior não está curado. E a gente que vive com carência afetiva está incompleto. É que nem um carro, ele não vai dar 100% da potência. Ele está engasgado. Eu acho que a dependência da carência afetiva é algo que suja a gasolina, que suja o combustível que nos produz vida e energia. Ele rouba a nossa energia, porque ele rouba a nossa satisfação, ele rouba a nossa felicidade. A pessoa fica insatisfeita, está sempre insaciável. Eu quero buscar uma pessoa que vai me suprir a minha necessidade. Eu quero buscar uma pessoa que me ouve. Eu quero uma pessoa que me abraça. Eu quero uma pessoa que me acalenta. Eu quero uma pessoa que me aquece. Eu quero um ombro para chorar. Está certo? Isso é pecado? Não. Mas ela não pode cair na ilusão de ser um conquistador ou de um sedutor insaciável. Para quê? Para suprir a sua necessidade, e daí a necessidade da conquista constante. Por que eu falei conquista constante? Porque é um moto contínuo, ele nunca vai se satisfazer. Eu já tive casos no meu gabinete, que analisei essas pessoas, principalmente quando fazia psicanálise, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu entendi muita coisa, eu aprendi muita coisa ouvindo pessoas. Eu cheguei à conclusão que um Dom Juan, ele nunca está satisfeito. Porque ele tem um desafio de conquistar outra. Ele está com uma pessoa, estou falando um cara solteiro. Em vez dele casar, não, ele quer uma melhor. Então ele fica sempre buscando uma melhor, uma perfeita, e nunca se sacia, nunca que a ficha cai e ele passa a desenvolver um relacionamento perfeito com uma pessoa, ou saudável ou maduro. Então, ele começa a ficar o quê? Sedutor. Ele começa a fazer coisas que ele vai cair. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais para você poder entender onde é que eu quero chegar, e já estou encerrando. Em pessoas não crentes, que eu falo seguidoras de Yeshua, pessoas que não seguem Yeshua, tá certo? Pessoas que não seguem, vamos analisar isso. E não são tementes a Deus, isso leva à leviandade, à promiscuidade e até prostituição. Prostituição não precisa ter dinheiro, não. Se você está a vender a sua própria paixão da carne, é uma prostituição consigo mesmo e com o outro. A palavra aí é porneia, do grego, fornicação da carne, inclui prostituição. Está certo? Então, uma pessoa não crente, ele se torna leviano. E o que é a pessoa leviana? É um procedimento irrefletido. Porque ele está dependente de carência, ele não percebe as coisas, ele dá bandeira, entendeu? Ele fica corajoso. A pessoa leviana é corajosa, do lado errado. Ele é intrépido, ele quer conquistar. A leviandade, a promiscuidade. Ele fica insaciável, ele quer parceiros, não é? E aí é parceiro sexual mesmo, aí é prostituição mesmo. Às vezes com dinheiro, com favores, às vezes sem isso. Mas eu estou falando que não necessariamente a pessoa não pode se vender uma paixão, a uma entrega da carne, porque aí não há domínio próprio, está certo? Você vai ficar transtornado. Agora, em pessoas crentes, seguidoras de Yeshua, o TDCA-NCC, o transtorno da dependência, da carência afetiva e da necessidade de conquista constante, faz a pessoa viver em leviandade, procedimento irrefletido, inconstante e volúvel, produzindo insatisfação, ansiedade, ofuscando os momentos bons que a vida oferece. Que está sempre inconstante, ele está sempre procurando, vai existir, mas isso é ilusão. Às vezes a pessoa com quem ele vai ser feliz está do lado dele,
mas ele está cego pela carência, pela dependência da carência afetiva. Alguém está entendendo? Está sendo muito difícil? Você está pegando alguma coisinha? Então, aí, o que acontece? Essa pessoa que é crente, pode ser solteiro ou casado, que está vivendo o princípio da palavra, ela vive numa situação muito pior do que o descrente. Não pela Bíblia o descrente está muito pior, mas para o crente, o que eu quero dizer? Que a carência afetiva de um que não teme, ele relaciona com o que ele quer. Em outras palavras, ele vai se afagar, vai ter um affair com quem ele quer ter, ou ela quer ter. Mas o casado fica numa prisão. E eu notei, analisando esses 27 anos de casamento, de crente que eu sou, como pastor de família, eu notei essa coisa. As pessoas ficam presas, os crentes casados deviam ser luz para os casados não crentes, mas não são luzes, porque vivem mal, são secos, são carentes, não é? E o casamento fica incompleto. Muitas vezes vai ver por quê? Porque um dos cônjuges está numa dependência da carência afetiva. Irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo, tremendamente mal, né? Porque produz uma insatisfação, uma ansiedade e ofusca os momentos bons da vida. Ele não consegue ver, porque ele criou um tipo de padrão, ele criou um tipo de pessoa que tem que satisfazer a vontade dele, a necessidade dele ou a carência afetiva dele. Então, para encerrar esse assunto, como é uma doença da alma? É uma doença da alma, não é? Como uma obsessão compulsiva, muitas vezes. Precisa de libertação. Precisa de oração e cura completa. E agora eu quero, sem desfazer a psicologia, pelo contrário, eu trabalho com ela, evidentemente, uma terapia direcionada em cima desse transtorno será eficaz. Com certeza. Porque ele vai buscar onde falhou a carência afetiva dele. Ou o pai que não teve, ou o namorado que nunca teve, ou a pessoa que... Cada um de nós tem uma carência. Então, a terapia ajuda. Se é feito, né? Está agora uma dúvida aí, eu não sei se vocês estão lendo na internet, mas agora o Conselho de Psicologia de Curitiba está expulsando uma psicóloga que ela colocou no site dela, psicologia cristã. Ah, para quê? O conselho bateu de pé, porque você não pode classificar, não existe psicologia cristã. Mas eu entendi o que a psicóloga quis dizer. Então eu entendi essa psicóloga que está sendo caçada lá em Curitiba, quando ela falou psicologia cristã, e o conselho está falando que não pode pôr a palavra cristã. Né? Então eu entendo isso. Mas é claro que eu recomendo a psicologia cristã, porque vai respeitar os princípios da palavra. Então nós vamos fazer uma terapia com essa pessoa. Agora, minha experiência pessoal. Faltam 4 dias para a nossa festa. E eu falei com o Senhor, se eu estou certo, se o Senhor vê em algo em mim que presta, se o Senhor me chamou, como eu tenho certeza do meu chamado, o Senhor vai dar a cura de alma nesta festa. O Senhor vai dar. E nós já falamos prisão de alma, falamos de mentira, falamos de opressão, falamos de depressão, falamos de rejeição, falamos de falta de perdão, falamos de medo, falamos de insegurança, falamos dessas fobias. Medo de pessoa, medo de morrer, medo de doença. É um transtorno, não é verdade? Estão me entendendo? O medo de doença é um transtorno. Fui fazer um hemograma aí semana passada, deu alteração no negocinho lá, mas eu fiquei preocupado, eu falei, peraí, quem sou eu? Se eu tiver que partir, que parta! Feliz, alegre, vou para a glória. Aí eu corri para os médicos, claro. Aí me acalmaram, falei, não, você tomou alguma vacina para a gripe? Tomei, então foi isso. Graças a Deus, porque eu não quero morrer, não é? Agora, mas sei que vou morrer, não é verdade? Eu sei que eu tenho que perder peso, não é? Então essas coisas, meu irmão, tem que estar muito equilibrado na nossa vida. E eu quero que daqui a esses dias agora, terça-feira, Deus vai fazer um milagre. Sabe por quê? Porque eu não vou usar a palavra cansado, né, que eu seria um pouco exagerado. Mas eu já vi muitos casos de depressão ser curado com oração. Eu já vi muito medo sair com uma oração e nunca mais voltar. São curas, são experiências. Porque se a Torá diz, o ensinamento bíblico é perfeito e restaura a sua alma, você tem que crer que restaura. E restaurar é curar também, é uma parte da cura. Às vezes leva tempo,
às vezes é de momentâneo. Pela minha experiência, tudo leva tempo, porque Deus age assim. Porque Deus tem um propósito maior naquilo lá. Agora, libertar da televisão, da pornografia. Às vezes a sua carência afetiva é suprida com pornografia. Às vezes a sua carência afetiva, você que é casado, está sendo suprida, ou você que é solteiro, crente, está sendo suprida com cenas obscenas, ou filmes obscenos. Irmãos, é um perigo, porque está lembra que eu te falei? Dependência da carência afetiva. A carência afetiva não é nada, é bom, é saudável, mas se você se torna dependente dela, você se fica incompleto. Porque você não consegue relacionar. Você vai relacionar com uma ovelha, apaixona por ela. Você vai relacionar com a vizinha, apaixona pela vizinha. Vai relacionar com o chefe, apaixona pelo chefe. Vai relacionar lá com o psicólogo, apaixona pelo psicólogo. Você está entendendo? Então, se você não tratar da sua carência, você fica um sedutor insaciável. E aí você joga os seus pontos, através de e-mails, através de foto, através de mensagens. Estão entendendo? A coisa é muito perigosa. E para encerrar, vamos lá passar para a nossa matemática. Alguém lembra, está vendo aqui a nossa rampa? Cadê a rampa? Vamos pegar a rampa aqui. Felipe está prestando atenção, vai lembrar do ginásio, equação de segundo grau. Não, trigonometria. Hoje a aula é trigonometria. Então, nós vamos sair da Páscoa. Lembra que para sair da Páscoa tem que ter o Gólgota. Diga, Gólgota. Eu gosto da palavra Gólgota, né? Calvário dá uma ideia de sofrimento, chicote. Não, Gólgota fala de algo de redenção. Né? Vem de Goel, né? Goel, Redentor. Então, o Gólgota é uma analogia. Estou falando que Gólgota vem de Goel, não, mas coincide as palavras. Aí o que acontece? A cruz, que é a obra da cruz, te leva num nível superior. Né? Você sai do mundo, né? E Deus quer que você pula uma etapa. Está vendo? Bom, pessoal da tela aí, ó, pega o mouse, mostra lá para o telespectador, põe a setinha aqui, ó. Onde é que eu estou pondo a seta vermelha? Isso, aqui, ó, cá embaixo. Isso. Então, você sai do mundo e dá um passo. Isso é uma libertação incrível. Irmão, quando eu fui liberto do adultério, isso para mim foi uma libertação, uma das maiores que eu ganhei na minha vida. Fui liberto! Porque o mundo só fala em futebol e mulher, não é assim? Você vai trabalhar, é revista, você está nesse ambiente. No dia que eu fui liberto dessa coisa, mas que bem faz para a vida. Que libertação. O dia que eu fui liberto da mentira, gente, eu não preciso mentir, pô. A mentira não me pega, porque eu não falo. Porque se falar, ela te pega. Você vai ficar escravo dela, vai ficar com o seu eu, a conquista do seu eu fica incompleta. Como é que você quer ser arrebatado, tudo pesado a alma? Levantou a mão, aceitou Jesus, mas a alma dele está indo para o caixão. É ou não é? A amargura leva para a sepultura, você está me ouvindo? Rejeição, falta de perdão leva para a sepultura, crente ou não crente. Quantos crentes desenvolvem um câncer? Não quer dizer que todo câncer, né, doutor? É por isso. Mas você sabe que muitas doenças emocionais vêm de um desgosto. Doenças ruins, baixa imunidade, vem vírus. É terrível. Nós temos que lutar. Então, eu preciso sair de um nível para o outro. Mas Deus é tão bom, diga, bom, que Ele põe uma rampa. O que é rampa? Subir suave. Mas tem que subir. Tá certo? Você tem que querer ser restaurado do seu eu. Você tem que se libertar do seu eu. E aí, eu criei uma fórmula. Vamos pegar esse triângulozinho aqui e levar lá para o ginásio. Se você ver esse triângulo aqui tem dois fazendo um ângulo de 90 graus, são catetos. Lembra comigo? Catetos. Então, é o cateto B e o cateto C. E o que é o A? Hipotenusa. Agora, se eu estou no nível da Páscoa e quero alcançar o nível de Pentecostes, Shavuot, eu tenho que calcular essa distância. E como é calculado essa distância? Ou esse tempo? Você pode pegar em distância, em tempo de cura, como você quiser. Estou falando em linguagem espiritual. Então, A, que é a hipotenusa, será o quê? A raiz quadrada da distância ou do tempo B sobre C. Mas o B é a Páscoa, o C é Pentecostes. O que eu tenho que falar? Olha para mim, olha para mim, olha para mim, a revelação matemática espiritual, da engenharia espiritual. Eu tenho que, para passar para a frase seguinte, eu tenho que trazer a anterior comigo. Diga, puxa vida, essa é boa.
Vou repetir para quem não entendeu. Para galgar um nível superior, para pular, para alcançar um nível de satisfação, de felicidade, de qualificação, de habilitação, eu preciso herdar o nível anterior comigo. E ele vem ao quadrado. Ou seja, ele vem uma parte em quadrado, mas o meu salto tem que ser maior. Ou seja, o meu nível que eu estou a conquistar tem que ser mais forte, para eu não voltar. Porque se eu voltar, eu retrocedo. E vai cair aonde? No mundo, no Egito de novo. Então, não joga a Páscoa fora, não. Ela é importante, porque ela me mantém na cruz. Ela me mantém na graça. Mas eu tenho que conquistar. E nessa semana, nesse Pentecostes, nós estamos trabalhando com a conquista do eu interior. Então, fica aí. Como é que calcula a hipotenusa? É a soma dos quadrados dos catetos. Não é? Então, o que vai acontecer? Eu preciso levar a parte anterior comigo, trazê-la, pelo menos dobrado. Não sei se vocês estão entendendo, eu sei que é difícil, eu sou meio perturbado, confesso que eu não sou normal. Mas você está vendo, tenta entender, porque a matemática fala coisas que as palavras não traduzem. Ou seja, da fase anterior, eu pego todos os benefícios e elevo ao quadrado. Segurança, poupança, bem abastecido, porque eu vou enfrentar um deserto. Está certo? Isso tudo passou no deserto. E quando eu chego na habilitação, lembra da carteira de motorista? Você pode ter o carro na Páscoa, mas se não tirar a carteira está habilitado. Isso é Pentecostes, é habilitação. E eu tenho que trazer a parte anterior. Vou encerrar então. Deu um gostinho aí do ginásio? Bom, muito bom. Então, como nós estamos começando... gente, olha que coisa maravilhosa, são revelações. Você não vai achar em livro nenhum essas coisas. Você tem um privilégio, você destacar por causa dessas coisas. Em Bereshit, Deus sempre fala desse eu interior. Hoje eu vou pegar a Torá no eu interior. Vou fazer uma correlação da Torá para encerrar com o eu interior. Irmãos, essas palavras eu defino o livro de Gênesis. Deus nos escolhe. João 15:16. Se Ele te escolheu, você vai subir a rampa. Diga ao seu vizinho, você vai subir a rampa. Rampa não é tobogã para crente preguiçoso descer. Você tem que subir. Tá bom? E subir ao quadrado. Pensa comigo, se eu estou mais ou menos certo. Se a Torá é perfeita e restaura a alma, olha que bacana. Quando a minha vida está um caos, eu vou equilibrar o caos com o quê? Com a criação. Inovação, empreendedorismo. Eu tenho que criar. Qual que é a minha doença da minha alma? É essa? Eu quero sair curado dessa porcaria, desculpa a palavra aqui. Porque é uma praga. Doença da alma é uma praga. Uma mente obtusa, um complexo de Édipo, um complexo de feiura, um complexo de orelhudo, pesudo, bocudo, narigudo, é uma praga. Você está entendendo, irmão? Fui claro, agora vocês riram, até que enfim tirei um riso aqui. Pô, vocês estão duros, né? Então, irmãos, você está entendendo? Eu vou pregar para a BN agora, vocês estão dormindo demais da conta. Então, meu irmão, você está vendo aí? Então, eu preciso lutar. Não é para ir para o céu e ficar lá anjo tocando harpa. Que mensagem ridícula é essa que se prega? Parece um céu aí de outras religiões, que é um paraíso carnal. Irmãos, a sua vitória é aqui, porque Apocalipse 2 fala, aquele que vencer, colocarei como coluna do santuário do meu Pai, do meu templo, aquele que vencer, julgará as nações, aquele que vencer, sentará à minha destra, aquele que vencer, não riscarei o nome dele no livro da vida, não riscarei, significa que ele pode riscar. Pensa, pega um pouquinho maldoso, tem hora que eu acho que os crentes estão ingênuos nesse mundo, por isso que as igrejas têm que fechar mesmo. Tem que reciclar. Se você não entrar nessa visão da restauração, esquecer um pouquinho o céu, é o céu que vem à terra. E a hora que você está a restaurar o seu eu interior, você está trazendo o céu para dentro de si. Você está trazendo o poder de uma mente saudável, livre para pensar, para amar. Seu amor não pode ser incompleto, porque o amor de Deus é completo. Seu amor não pode ser condicional, porque o amor de Deus é incondicional. E como é que você quer amar todo amarrado, todo carente, todo defeituoso, todo leproso da alma? Muitos crentes não têm a lepra da mão, da pele, mas têm a lepra da alma. Não consegue crescer. Então, cria
crie a solução para ser libertação do seu eu. Se a sua vida está um caos por causa de um problema, crie soluções que vão te tirar desse problema. Está certo? Se você tem um homem em queda, há um equilíbrio com um homem no Éden. Põe o Éden. Toda vez que o meu homem carnal vai tender para a queda, eu tenho que ter o homem espiritual que me leva para o Éden. Irmão, olha para mim para encerrar. Se eu apago as luzes, isso aqui vira trevas, principalmente à noite, né? Você não enxerga nada. O que é luz? Pega o interruptor e, puf, onde estão as trevas a partir do momento que você acende a luz? Foram embora! Você tirou as trevas, foi fazer terapia para as trevas sair? Não. Puf, luz. Tem coisas que é assim. Tem coisa que vai exigir terapia, mas tem coisa que tem que vir do alto. Amém? Tem coisa que vem do alto, porque se você está a caminhar para a espiritualidade e não religiosidade, você tem que acreditar no alto. O alto liberta, o alto puxa. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Eu imagino um saca-rolha, quando eu faço aquela força para poder tirar a rolha do vinho. Tira. Tira. Ploc! E nesse ploc foi a sua libertação. Amém? Quem já teve essa experiência? Do Senhor te dá de um minuto para o outro. Então, se a sua vida está escravizada, eu vou equilibrar com a salvação. Agora, desde que Yeshua for o centro. Por isso que Yeshua é o centro da menorá, ela equilibra. Vamos passar para o livro de Shemô, Êxodo. Êxodo eu faço a mesma coisa. Se eu estou em escravidão, eu preciso conquistar a liberdade. A liberdade me tira da escravidão e do eu interior, que nós estamos falando. Se eu estou sem lei, Yeshua me leva para a lei. Qualquer crente que disser que Yeshua não leva para a lei, eu não creio nesse crente. Porque é a lei que preserva a graça. Como ele quer ficar na graça sem limite? Se as leis são meus limites para viver nessa terra, no planeta Terra, então eu preciso da lei. Agora, se eu, como o Mateus disse aqui, no sábado passado, se eu nascesse de novo, aceitasse isso e fosse para o céu amanhã, não preciso da lei. Mas enquanto vou viver nesse planeta Terra, preciso da lei. Vamos lá, deserto, Canaã. Meu irmão, você pode estar passando por qualquer deserto da sua vida. Existe um oásis, existe uma Canaã. Amém? E você tem que gerar essa Canaã real. Você não depende do seu pastor, por favor, eu vou tirar férias, não dependa de mim. Você tem que aprender a buscar a sua própria Canaã. O que o pastor faz é mostrar a Canaã, é dar essas ferramentas para que você cresça sozinho. Yeshua no centro. Livro de Vaikra, e ele ser liberto para servir. Se eu estou pesado, sacrifício para o pecado. Aqui eu estou me referindo à consequência do pecado. Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica, e você vai pagar a consequência. E como resolver esse problema? De muitas maneiras, indenizando, confessando, reparando o erro, nunca mais pecando, né? Tem maneiras.